Hoje vou revelar para vocês uma perspectiva não muito comentada nos vídeos sobre métodos de estudo. Então, as informações do vídeo de hoje vão te ajudar a compreender melhor como funciona o processo da aprendizagem e, portanto, quais ações tomar para otimizar seus estudos. Vamos nos basear em um trabalho de vários especialistas de diversas universidades dos Estados Unidos, que ficou conhecido por taxonomia de Bloom, que é uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais. Resumidamente, são apresentadas habilidades cognitivas que nos ajudam a aprender melhor. Então, esse vídeo não só vai ajudar alunos, mas também educadores. Agora vamos ver a taxonomia de Bloom revisada e entender como podemos melhorar nossos métodos de estudo. Se sinta à vontade para pausar o vídeo e ler esse slide, mas vamos direto ao ponto. Os primeiros passos da aprendizagem estão na base da pirâmide. Lembrar das informações, remember, e entender essas informações, understand. Mas apesar delas serem base para outras ações que podemos tomar, ambas têm um baixo nível de aprendizagem. Vou exemplificar. Não é só porque você entendeu alguma coisa, algum tópico, que você consegue aplicar ou fazer algo com aquela informação. Por exemplo, você assiste uma aula de matemática, entende o que o professor falou, mas quando tenta resolver uma questão, não consegue. Já aconteceu isso com você? Então, isso é bem representativo de um baixo nível de aprendizagem que essas duas ações oferecem. E a próxima etapa, depois de lembrar e entender, é aplicar, o que significa basicamente conseguir resolver problemas com aquele conhecimento. Então, é aqui que o conhecimento começa a se tornar prático e útil. Aquelas pessoas que têm um baixo nível de aprendizagem, nota-se que utilizam bastante a repetição, se concentram muito em decorar várias informações, apenas repetindo e repetindo, tentando fazer o assunto entrar na cabeça de uma forma que acaba não sendo eficiente a longo prazo, ficando no primeiro nível da pirâmide. Retomando o segundo nível, que é entender, são aquelas pessoas que já não focam tanto na memorização, que está no nível 1 da lembrança, certo? Então, no segundo nível, o mais importante é entender o tópico, conseguir explicar conceitos e etc. E já é um grande passo, mas ainda podemos melhorar isso, pois o nosso cérebro consegue reter melhor uma informação quando é significativa e quando tem outras informações relacionadas. Então, já passamos do nível da aplicação e, falando em informações conectadas relacionadas, estamos no nível da análise, porque uma informação isolada é facilmente esquecida, enquanto aquela que você conectou com outras informações, você irá reter de uma forma muito melhor. Podemos deduzir, então, que quando você está tentando entender o conteúdo, ainda existe uma visão isolada, o que nos remete ao nível da análise, que faz um contraste, porque é nesse nível da análise que você vai construir relações de diferença, de similaridades entre os conhecimentos abordados que você está estudando. Agora, para eu mostrar o nível da análise na prática, eu vou fazer um teste com você. Vou falar palavras aleatórias e você vai tentar decorar em mais ou menos 5 segundos, ok? Vamos começar agora. Carro, melancia, cabelo, maçã, girafa, bicicleta, orelha, gato. E então, pode me dizer quantas palavras conseguiu lembrar? Você pode deixar aqui nos comentários. Se você criou relações entre as palavras, ficaria muito mais fácil de se lembrar delas do que você tentar decorar na ordem que eu dei e de forma isolada, cada palavra isoladamente. Você poderia ter agrupado
as palavras que tinham alguma relação entre si, fazendo um processo de análise. Por exemplo, dessa forma que você está vendo aí na tela. Coloquei os meios de transporte, carro e bicicleta, as frutas, melancia e maçã, os animais, girafa, gato e as partes do corpo, orelha, cabelo. Poderia ser feito dessa forma, com essas conexões. Então, vamos tentar de novo e te desafio a fazer dessa maneira que eu mostrei, organizando as palavras. Vamos começar. Amarelo, leão, cachorro, verde, bola, vestibular, boneca, prova. E agora me conta, se eu te perguntar quantas palavras você decorou nesse novo teste, qual seria a sua resposta? Me responda nos comentários qual jeito também você preferiu, isoladamente ou criando conexões. Também deixando claro se você acertou mais da primeira vez ou da segunda vez. Eu vou adorar ler. Você poderia ter criado as relações dessa forma aqui: as cores, os animais, os brinquedos e relacionado aos estudos. Agora vamos seguir com a pirâmide. Então, passamos pelos 4 primeiros níveis da pirâmide, inclusive fizemos um teste que representou bastante o processo de análise, por comparar as ideias, ver o que é similar, ver o que é diferente. Agora, o próximo é avaliar. Avaliar é fazer uma crítica profunda. Você pode pensar, por exemplo, o que é mais importante nesse assunto? O que é menos importante? Se eu mudar os contextos, também vai permanecer essa ordem de prioridade? Então, avaliar foca bastante nessa crítica aprofundada e nesse grau de priorização do que é mais relevante e do que é menos. O próximo nível é criar novas ideias que não existiam, teorias, possibilidades, mas a gente não precisa chegar nesse nível para ir bem numa prova ou para ter um excelente resultado. Basta a gente se concentrar em níveis altos de conhecimento, de aprendizagem, que foram apresentados aqui, aplicar, analisar e avaliar. Focando nesses níveis mais altos, você automaticamente e até mais rapidamente vai passar pelos níveis mais básicos, entender e lembrar. Então, você pode passar por um processo de compreender quais são as técnicas e os métodos de estudo que você atualmente está utilizando e onde eles estão te levando, qual nível de aprendizagem você está, em qual desses você passa mais tempo. E eu vou chamar a atenção para um outro ponto. Existem certas coisas pontuais que você realmente precisa decorar, se concentrando mais nos níveis iniciais. Tendo isso em vista, os níveis de maior aprendizagem não serão utilizados 100% do seu tempo. Um outro aspecto é a ordem que você faz essas ações, e isso pode ser sim modificado. Por exemplo, seria interessante tentar resolver uma questão, mesmo antes de saber o conteúdo, não com o intuito de terminar, conseguir resolver de prontidão, porque você não sabe o conteúdo ainda, mas com o objetivo de, quando você for ler o material referente ao exercício, você já vai com foco de procurar as informações que vão solucionar o problema, filtrando os assuntos. Então, nesse momento do seu estudo, você já está direcionado a resolver e a aplicar. Mas, claro, vá expandindo esse panorama, não estude apenas em função de tentar resolver um problema, mas em função de criar conexões, comparações, entender a priorização do que é mais relevante ou não. A partir disso, você coloca em um mapa mental, em alguma anotação, enfim, aos poucos tentando focar em níveis de aprendizagem mais altos, adequando e testando. E talvez você pode até pensar que vai estar negligenciando os níveis mais baixos de aprendizagem, mas na maioria das vezes, quando você está focando nos níveis mais altos, você automaticamente acaba passando pelos níveis mais baixos, só que de uma forma muito mais rápida. Por exemplo, se você está num processo de comparar informações, como a gente fez no teste, é muito mais provável que você acabe memorizando elas,
por causa dessas relações que vão sendo construídas. Portanto, apesar de você estar no nível da análise, ao mesmo tempo passou pelo nível da memorização. Se esse vídeo então te ajudou a compreender melhor quais níveis vão otimizar seus estudos, quais ações são mais importantes e no que focar para otimizar seus métodos de estudo, não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar. E eu vou deixar um PDF que é a tradução de cada aspecto que a gente viu nesse quadro da taxonomia de Bloom que estava em inglês. Eu vou traduzir e colocar aí na descrição. Então, tchau! Até a próxima vez!